Israel aprovou uma lei que pode fechar a Al Jazeera local. Isso é, a Al Jazeera, todo mundo sabe, ou se não sabe, fica sabendo agora, é uma rede de notícias tipo CNN, só que do Catar, do Emirado do Catar. E ele tem filiais em vários países, acredito até que aqui no Brasil, não tenho certeza, e eles agora estão, digamos assim, enfrentando ventos contrários de Israel. Como é que é isso, Duda? Bom, é uma lei aprovada pelo parlamento israelense que permite que o governo solicite o fechamento de emissoras de outros países, né? E isso dá margem, abre um caminho aí para que o Netanyahu, primeiro-ministro, alguém do governo dele, peça o fechamento da Al Jazeera, tem um prazo para isso acontecer, que seria a partir do dia 31 de julho. O argumento do Netanyahu, ele diz, olha, a Al Jazeera participou ativamente do atentado terrorista de 7 de outubro, né? E tem feito campanha a favor do terrorismo, né? E ele está certo nesse ponto. Desde o dia 7 de outubro, tem saído notícias de pessoas que eram jornalistas trabalhando para a Al Jazeera, que integravam, né, eram membros do grupo terrorista Hamas ou da Jihad Islâmica, que souberam que ia ter o atentado do dia 7 com antecedência, e não só não fizeram nada, não avisaram ninguém, como entraram junto com os outros terroristas e cobriram, né, em primeira mão as atrocidades que estavam acontecendo ali ao sul de Israel. E já foram vários casos, né? A declaração de guerra do Hamas, ela aparece em primeiro lugar na Al Jazeera, né? E até a gente já teve aqui uma entrevista na Cruzoé com o Igal Carmão, que o Carmão ele é do Memory, né? Que é uma ONG que está sempre traduzindo as coisas do árabe para o inglês. E ele fala claramente, a Al Jazeera é o megafone do Hamas, né? Olha só. Você manter um canal que é assistido na Cisjordânia, na faixa de Gaza e pela população árabe israelense, vamos lembrar que 20% da população israelense é árabe e que está constantemente insuflando as pessoas, né, elogiando atos de terrorismo. Então, isso, obviamente, é um perigo, né? Você precisa reduzir essa ameaça. É claro, Inácio, que a gente fica preocupado que, numa situação de guerra, a gente viu isso muito depois dos ataques do 11 de setembro, né? Você começa a ter muitas leis novas que têm esse objetivo de defender a pátria, né? O país. Nos Estados Unidos era o Homeland Security, né? E isso acaba meio que cerceando alguns direitos básicos das pessoas, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e esse risco acontece agora em Israel. Você pode usar essa lei para outros casos, né? Cercear direito de manifestação, censura. Pode ser chegada a censura. Não é o caso, porque, como você está dizendo aí, a Al Jazeera claramente não é um órgão isento de jornalismo. Exato. Aliás, quando eu dei o exemplo de outra rede de jornalismo, era no sentido de ser uma rede de telejornais trazendo informações. Não estou dizendo que a pauta é a mesma, que a ética e a moralidade é a mesma. Vamos deixar bem claro. Siga. Claro. E aí, eu acho que vale lembrar que a Al Jazeera, ela é um pouco incendiária, né? Um pouco não, muito, né? Ela tinha um programa que era Sharia e a Vida, que era feito pelo Yusuf Al-Qaradawi, que era um clérigo que faleceu há pouco tempo, e ele atacava todos os regimes, né, do Oriente Médio, aqueles que são ditaduras militares, como o Egito, ou aqueles que são monarquias, né, tipo a Arábia Saudita, ou outros governos. Então, assim, a Al Jazeera, há muito tempo, é vista como um fator de instabilidade. Tanto é assim que ela já foi expulsa do Egito, da Jordânia,
da Arábia Saudita. A Arábia Saudita até proíbe os hotéis de transmitirem a Al Jazeera, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Em todos esses países já não existe mais Al Jazeera. Então é por isso, Israel está fazendo agora isso até um pouco tardiamente, se você for pensar, porque essa ameaça já está aí há muito tempo, mas Israel está longe de ser o primeiro, porque os outros já viram esse perigo que representa a Al Jazeera e já fecharam as portas da emissora. Interessante. Enfim, vamos acompanhar o que virá de desdobramento nisso. Estou vendo muitas participações aqui no nosso chat, muita gente descendo a lenha na Al Jazeera. Alguns, lembrando que, apesar desse viés claramente politizado da Al Jazeera, teoricamente a favor do Hamas, ela ainda é considerada um órgão de imprensa. Então, esse debate de até onde vai o direito de proteger, entre aspas, o direito de imprensa, até onde começa como justificativo de imprensa, está pegando fogo aqui no nosso chat, o que eu acho ótimo, porque o debate é sempre o melhor caminho para chegarmos ao entendimento. Não é mesmo, Duda? Inácio, e a gente precisa ser cauteloso com a Al Jazeera também por um outro motivo, que a gente vê elas como um órgão neutro, né, preocupado em fazer jornalismo, mas quem financia a Al Jazeera é o governo do Catar, que tem os seus próprios interesses, né? O Catar é um país muito pequeno, ao mesmo tempo muito rico, que fica ali encostado na Arábia Saudita e tinha um medo de ser devorado pelos sauditas, né? Destruído pelos sauditas, porque os sauditas são muito mais potentes. Então, como é que o Catar trabalhou para meio que assegurar a própria sobrevivência? Ele expandiu a sua área de influência, tentou projetar se projetar no mundo. Então, é um país que se oferece, por exemplo, para mediar negociações de paz com o Talibã, com o Hamas. Então, isso deu uma autoridade diplomática, né, para o Catar. Fez a Copa do Mundo do Catar e a Al Jazeera participa aí dessa estratégia do Catar de ganhar dimensão, protagonismo, importância no resto do mundo e, com isso, meio que garantir a própria sobrevivência. Ele que está ali entre a Arábia Saudita e o Irã, no meio do Oriente Médio, que é uma região super complicada. Agora, nessa estratégia do Catar, aparentemente também está a enfraquecer esses outros países todos, né? E aí é aí que a coisa pegou. Interessante, então, toda a geopolítica por trás da rede Al Jazeera, e tem pessoas que gostam, tem pessoas que detestam, enfim, tudo hoje em dia é muito, digamos assim, polarizado. Então, vamos acompanhar esses desdobramentos